Durante sessão do plenário da Câmara, o deputado federal Marcel Van Hatten denunciou a hipocrisia das narrativas propaladas pela esquerda, mostrando que fazem acusações a seu bel prazer. O deputado apontou que o acordo comercial que estava em votação foi assinado pelo então presidente Michel Temer, que o governo Lula vem acusando de ter perpetrado um golpe de Estado, contrariando todos os fatos históricos. O deputado assinalou: mais uma vez, a hipocrisia será demonstrada pela esquerda ao chancelar um ato de um presidente que eles dizem que é golpista, que, aliás, colocou no Supremo Tribunal Federal o Alexandre de Moraes, que hoje nada faz quando ele diz que Temer é golpista. O deputado se referia à alegada preocupação com desinformação que o ministro diz ter para perseguir conservadores. Marcel Van Hatten afirmou que o retrocesso em matérias penais é causa de vergonha internacional para o Brasil, exemplificando com o caso da prisão após condenação por 2 instâncias, revogada para libertar Lula. Ao encaminhar o voto, o deputado retomou o questionamento aos parlamentares de esquerda, perguntando se manteriam sua afirmação de que o ex-presidente Temer é golpista e se, mesmo assim, apoiariam proposta assinada por ele. Van Hatten disse: quero insistir na pergunta que fiz retoricamente na minha primeira manifestação. Um tratado assinado pelo golpista, entre aspas, Temer, terá o apoio do PT? O deputado disse: encaminho favoravelmente, mas não me surpreenderei se o PT também encaminhar favoravelmente a esse acordo em matéria penal, assinar favoravelmente ao golpista, entre aspas, Temer, no longínquo ano de 2017. Pouco depois, o deputado pediu a palavra para corrigir uma outra desinformação que estava sendo propagada pelos colegas petistas e assinalou: não se pode deixar essa fake news prosperar de que o Lula foi absolvido. Van Hatten disse: mentira! Lula nunca foi absolvido de seus crimes. Ele foi beneficiado por decisões que eu considero inconstitucionais. A narrativa do combate à desinformação vem sendo utilizada para promover uma aberta perseguição política a conservadores, com uso de medidas inconstitucionais e ilegais contra cidadãos, no que já é reconhecido como estado de exceção, inclusive internacionalmente. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, os rendimentos de jornais, canais e sites conservadores são retidos sem previsão legal. O atual corregedor Benedito Gonçalves não dá andamento ao inquérito, mantendo assim a vigência de medidas cautelares que subtraem o sustento de cidadãos dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. 17, entre Brasil e Romênia, trata de auxílio jurídico mútuo em matéria penal. 3 de junho de 2017. Quero lembrar que o presidente da República naquele dia era Michel Temer.
ou seja, aquele que o PT chama de golpista, de ilegítimo. No entanto, aqui estamos tratando de um tema internacional assinado pelo presidente Michel Temer e que certamente contará com o apoio unânime desta casa. Ou seja, mais uma vez a hipocrisia aqui será demonstrada pela esquerda ao chancelar um ato de um presidente que eles dizem que é golpista. Um presidente, aliás, que colocou no Supremo Tribunal Federal o ministro Alexandre de Moraes, que hoje nada faz contra Lula quando diz que Temer é golpista. Eu quero avançar um pouco na discussão do mérito, lembrando que, como se trata de um acordo mútuo em matéria penal, fica ainda mais triste para o nosso país este momento da nossa história, quando assinamos acordos mútuos em matéria penal em um determinado momento da história, e anos depois, são quase 6 desde o dia dessa assinatura, nós como nação regredimos para vergonha internacional, inclusive vergonha diante dos romenos, porque aqui no Brasil, tendo-se dinheiro para pagar bons advogados, não se vai preso. Aqui no Brasil, quem é condenado em 2 instâncias não vai mais para a cadeia. Aliás, tem um cidadão que não só saiu da cadeia, como hoje, para vergonha brasileira, está sentado na cadeira da presidência da República no Palácio do Planalto. Esse é o tamanho da nossa vergonha internacional. Esse é o tamanho do vexame que o Brasil sofre nesse momento diante de países como a Romênia, um país da União Europeia, do leste europeu, que sobreviveu às agruras do comunismo e teve muitas mortes lá por causa dessa ideologia socialista nefasta, e que em 2017, depois de superadas essas enormes atrocidades, assina com uma república democrática como o Brasil um tratado de acordo penal, mas nos últimos anos enxerga, como todos nós brasileiros aqui cumpridores da lei, que o Brasil lamentavelmente regrediu justamente em matéria. O colega gaúcho que preside essa sessão deliberativa, eu quero insistir na pergunta que fiz retoricamente, é verdade, na minha primeira manifestação. Um tratado assinado pelo, entre aspas, golpista Temer, terá o apoio da esquerda? Terá o apoio do PT? Vão votar favoravelmente a esse tratado internacional celebrado pelo, abre aspas, golpista, fecha aspas, Temer? Quero saber da incoerência ou da coerência, da hipocrisia ou da vontade de ser fiel à verdade daqueles que hoje estão, eu sim digo, ilegitimamente no governo. Porque o que nós vivemos em matéria penal, repito, nos últimos anos no Brasil, foi um retrocesso que levou de volta à presidência da República aquele que deveria estar cumprindo pena na cadeia pelos crimes que cometeu, junto com sua quadrilha, toda ela também hoje solta. A esquerda vai manter a sua hipocrisia ou votará contrariamente a este acordo assinado pelo, abre aspas, golpista, fecha aspas, Michel Temer? Lula vai permitir um acordo em matéria penal para a sua base de governo com a Romênia, depois de tantos retrocessos que o beneficiaram e que, portanto, também já não representam mais os nossos ditames penais, os mesmos que estavam presentes no nosso arcabouço jurídico no agora longínquo ano do golpista, entre aspas, Michel Temer? Senhor presidente, eu encaminho o voto obviamente favorável a este tratado internacional. Entendo que nós temos de buscar o maior número possível de acordos mútuos em matéria penal e de combate à corrupção,
conforme preconizam os tratados internacionais assinados pelo Brasil, inclusive os mencionados neste acordo, tratados internacionais da Organização das Nações Unidas, encaminho favoravelmente, mas me surpreenderei, me equivoco, não me surpreenderei se o PT também encaminhar favoravelmente a este acordo internacional em matéria penal, assinado pelo, abre aspas, golpista, fecha aspas, Michel Temer, no longínquo ano de 2017. Novo também orienta assim, presidente, não pode deixar essa fake news aqui que foi falado no plenário prosperar, de que Lula foi absolvido. Lula foi descondenado. Ele foi condenado em todas as instâncias possíveis por uma miríade de crimes, lavagem de dinheiro. Teve uns amigos lá que descondenaram ele, agora estão espalhando fake news aqui. Cuidado, tem inquérito para espalhar fake news. Esse negócio que é absolvido, mentira. Lula nunca foi absolvido dos seus crimes. Ele foi beneficiado por decisões que eu considero inconstitucionais e agora está aí presidindo o país com essa ficha corrida e não com currículo. Obrigado, presidente. O Peru, importante que se diga, foi assinado no ano de 2009. Faz, portanto, 14 anos. É um acordo que trata da facilitação do uso de trânsito de veículos de uso particular, só me corrija, faz 13 anos, 2009, dezembro de 2009, foi no final do ano, e que traz uma série de facilidades para quem está viajando entre o Brasil e o Peru, que nós não encontramos, inclusive, em alguns países aqui do nosso Mercosul, o que eu considero uma pena. Nós vivemos um processo de desintegração regional, não de integração regional, que deve começar pelo livre trânsito de pessoas, de bens, de serviços. Este tratado é apenas para automóveis de uso particular, ele não avança para automóveis de uso particular, o que eu também considero uma pena. Quase 14 anos depois, não temos ainda um avanço nesse sentido. E quero chamar a atenção das senhoras e dos senhores, uma conversa que eu tive na Embaixada do Uruguai a respeito do trânsito entre brasileiros e uruguaios, que também é restrito e deveria ser muito mais aberto quando se trata, por exemplo, de veículos alugados. Turista muitas vezes aluga o carro. No Brasil, para passar a fronteira com o Uruguai, o turista brasileiro, ou quem está trabalhando e indo a serviço, portanto, ao Uruguai, quando cruza a fronteira precisa deixar o carro alugado no Chuí, no Rio Grande do Sul, no lado brasileiro, e alugar outro no lado uruguaio para seguir viagem. É um absurdo. Que tipo de integração regional nós realmente temos? Este acordo é fundamental com o Peru, mas está atrasado. Vamos votar todos favoravelmente. Tenho convicção, como foi o anterior. Mas quero pedir a Vossas Excelências que nós tenhamos mais empenho. Especialmente peço como gaúcho, uma terra de fronteiras com o Uruguai e com a Argentina, que possamos trabalhar para reduzir as burocracias também com o Uruguai e a Argentina, outros países do Mercosul e da América do Sul. Porque aquilo que nós vemos hoje na Europa, de livre circulação, é o que nós precisaríamos ter e já estamos atrasados aqui também na nossa região, na América do Sul.